Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E por que a música e as danças? Alegria, né? Alegria. Ok, continue lá, 26. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Pois bem, aí começamos a ver a vida do segundo filho. E vamos ver a reação deste segundo filho quanto a o que tem ocorrido. O filho ofendeu gravemente ao pai, né? Ofendeu a honra dele, preferindo que ele estivesse morto, saiu com a herança e gastou tudo com a vida desregada. E vamos ao 28 agora. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, com certeza tu o chamaste, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem. Então, está vendo onde cada vez Jesus termina a história com a questão de alegria. Alegria diante de quê? Alegria diante de um pecador se arrependendo. Exatamente. Agora, no caso, se lembra que eu disse, aonde Jesus está querendo ir com essas três parábolas, está justamente nesta parte, no filho não pródigo. Mas, na verdade, quem é que traz a alegria ao pai? O filho pródigo, né? Que pecou, mas se arrependeu do seu pecado, voltou para a casa do pai. Este trouxe alegria para o pai, ao passo que este outro, olha ele, a reação dele é a mesma do pai, versículo 28, ele se indignou. Nota o que ele diz no versículo 29. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. É justamente como os fariseus e escribas pensavam de si mesmos. Pensavam: talvez eu não sou perfeito não, mas eu sou muito melhor do que quase todos. Certamente Deus tem muita alegria em mim. E Jesus diz, aquele que vive dessa maneira é abominável a ele. Ele diz, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e
olha a acusação, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. O amor dele, o que satisfaz a ele é estar com o pai? Não. É eu e meus amigos. E você é mesquinho, apesar de ser um homem muito rico, você não me dá nenhum cabrito para me alegrar com meus amigos. E Jesus está realmente dizendo, vocês, escribas e fariseus, vocês são como esse segundo filho. Vocês se consideram justos, vocês se consideram bons e são ingratos. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. A vida de vocês não é alegria no Senhor, é aquilo que vocês desejam. E aí ele diz, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A resposta dele é, você é miserável. Ele não reconhecendo ainda o quanto Deus tinha feito por ele, na verdade, até aqui, sendo tão bondoso, mas não conhecendo outra vida fora aquela que ele tinha vivido, ele é ingrato, como o ser humano é ingrato por natureza. Isso faz pensar de Romanos capítulo 1, assim como o irmão velho vê o irmão como grande pecador, porque viveu na prostituição, viveu na embriaguez e assim por diante, facilmente nós pensamos dessas coisas como sendo grande pecado e não vivendo nessas coisas, nos achamos bons. E olha aqui em Romanos capítulo 1 e versículo 18. A minha é revista e atualizada, eu sei que tem outras traduções bons aí, mas vocês que têm a revista e atualizada, leiam o versículo 18 comigo, ok? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não sei se algum de vocês escutaram o pastor Marcos Perim essa noite numa live sobre marxismo cultural. Ele estava comentando que às vezes ele vê na rua pessoas com faixas Jesus te ama, né? Assim, numa sinaleira. E ele disse, eu quero incentivar os nossos jovens a sair com uma faixa dizendo a ira de Deus se revela do céu. Né? Isso é verdade. Né? Paulo afirma isso aqui. E é contra homens que essa ira se revela. E olha bem o que é que leva ele a ficar irado. Talvez não seja aquilo que você pensa.
Vamos pular lá para o final do versículo 20. Depois de dizer que o homem vê a natureza e na natureza ele tem razão de compreender que Deus existe. Essa casa aí na frente, ou essa aí debaixo de onde estamos, teve alguém que construiu, que casa não acontece. Né? A criação também é a prova da existência de Deus. Ele diz isso no versículo 20. No final do 20, ele diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, como todo ser humano tem, mesmo que ele diga eu sou ateu, no fundo do coração ele sabe que Deus existe. Ele não quer que Deus existe, porque ele não quer prestar contas a Deus. Porém, tendo conhecimento de Deus, olha o que são as duas coisas que Deus diz trazem a ira dele sobre os homens. O que são? Primeiramente, não o glorificaram como Deus. Aí caberia lhe perguntar: você sabe como glorificar a Deus? A Bíblia fala muito sobre isso. Se você não procurou até hoje nem saber como glorificar a Deus, o certo é que você está ofendendo a Ele nessa situação. Não o glorificaram como Deus, primeiramente significa, simplesmente dito, não trataram Deus como Deus. O ser humano costuma tratar a Deus como que fosse outro igual a nós. E ele não é nosso igual. Ele é muitíssimo maior do que nós. E a segunda coisa que o Senhor fica ofendido e, portanto, ele fica irado contra o ser humano. A segunda coisa é o quê? Não renderam ação de graça. Não deram graças a ele. A ingratidão. Recebe a vida, recebe a saúde, recebe emprego para trabalhar e ganhar bens, recebe cônjuge, Deus dá filhos e muitas outras bênçãos. Igreja que ensina a palavra, irmãos em Cristo e assim por diante. Ingrato. Não agradece o que Deus deu. Que situação triste. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é o que o homem naturalmente no seu pecado faz. Ele não trata Deus como o que ele é. Se ele me criou, ele deve ser tratado como o dono da minha vida. Devo viver, então, para satisfazer a ele. E sendo ingrato pelo que ele tem feito por mim. Talvez às vezes até achando que seria melhor morrer. É não ser grato a ele pelo que ele já deu. Então, essas coisas então levam Deus a estar irado contra o pecador. Já ouvi pessoas dizerem: o meu Deus não se ira. Minha resposta é: então o seu Deus não é o Deus da Bíblia.
porque pode ler a Bíblia e você vai encontrar muitos exemplos de maneiras que Deus revelou a sua ira contra pecadores, mas também palavras como estas que dizem que Deus se ira. Aliás, ele não seria um Deus de amor se ele não se irasse contra o nosso pecado. Que horas são? Tá 8. 10. É o quê? 8 para 10. 8 para 10. Ok. Então, tem alguma pergunta em relação ao texto que nós lemos aí em Lucas 15? Ou alguma coisa a comentar antes da gente finalizar? Pastor, quando o filho não fala, o que sempre esteve ali servindo, né? Ele faz aquele comentário. Isso seria um gesto também de ingratidão e de que ele esperava uma recompensa de Deus? Pois bem, ele acha que Deus deve alguma coisa para ele, né? Ele, por ser ingrato, ele não reconhece o que Deus tem dado e acha que merece melhor. É por compreender o que a Bíblia ensina que, por exemplo, a minha esposa costuma responder, se você perguntar a ela como é que você está, e eu faço muitas vezes também, mas eu diria ela mais, ela responde melhor do que mereço. Quando, por outro lado, muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo: eu só quero que Deus me dê o que eu mereço. É porque não sabe quem é Deus, não sabe o que merece dele. Que merece o inferno eternamente por causa do nosso pecado. Nós, aliás, aprendemos a responder assim, especialmente de um tio meu, o tio Carlos. Ele serviu a Deus muitos anos lá em Fortaleza, e aí ele pegou, acho que foi leucemia, se não me engano, e com o tempo a leucemia levou ele, mas ele passou um bocado de anos doente com a leucemia, e perto do fim ele estava num ponto onde os ossos quebravam sem ver porquê, né? Não era que estava lavando uma grande pancada, uma coisa assim, quebrar o osso. E a minha esposa perguntou a ele: tio Carlos, como é que você está? E ele respondeu: eu estou melhor do que eu mereço. Dentro da situação dele, essas palavras foram uma influência importante, porque ele compreendia que um pecador merece o inferno, merece o tormento pelo que tem feito. Talvez não os grandes pecados deste mundo, né? Matar alguém, ou estuprar alguém, mas como nós vimos, porque ofendeu a Deus, não dando glória a Ele e nem sendo grato pelo que Ele tem feito. Mais algum pergunta ou comentário? Tem um comentário que eu gostaria de fazer, que é a nítida colocação por Jesus nessa parábola
entre a disposição do coração do filho pródigo e a disposição do coração do filho não pródigo. A disposição do filho pródigo é satisfazer-se na casa do pai, na presença do pai. E a satisfação do filho não pródigo é com os bens do pai. Tanto que na próxima parábola, Jesus vai tratar disso, das riquezas de origem iníqua. Ele passa para esse outro tema. E aí ele vai construindo até ele fechar a sentença em relação aos fariseus. Lá na parábola de Lázaro e o rico. Tá vendo? Então era só isso. É o final do pecador sem o Senhor. Né? O tormento do inferno, onde não pode sair mais. Em conclusão, então, a pergunta é: Deus está irado contra você porque tem vivido não para a glória dele, mas para a glória de si mesmo? Ou o Senhor tem alegria em você porque tem vindo a Ele arrependido do seu pecado, confiado na perfeição de Cristo e a morte dele na cruz do Calvário? Deste ele tem alegria. E qual é no seu caso? É o filho pródigo que representa bem a você? Ou o filho não pródigo, orgulhoso, se justificando e, porém, condenado? Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, que tem sido a nossa meditação aqui. Que ela sirva o Teu propósito, Senhor. Que o Senhor possa ter alegria no céu em pecadores que se arrependem. Como também que o Senhor possa nos preparar para, como obreiros Teus, e fazer discípulos, como o Senhor ordenou. E nós rogamos estas coisas, então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok? Que bom ter cada